Bom dia. Bom dia. Dá mais só 5 minutinhos para os outros entrarem. Bom dia, bom dia. Lembrando que eu não vou desligar o áudio de vocês, eu vou deixar o áudio ligado. Quem tiver perguntas, pergunta, tá? Pelo áudio. Vou deixar vocês à vontade para perguntar, que aí fica mais fácil para a gente. E é tema novo. Só mais um tempinho. Só mais um tempinho para ver os outros entrarem. Lembrando que vocês têm que fazer a prova, na verdade, a atividade avaliativa até o dia 13. Não esqueçam, quem não fez ainda precisa fazer, que é essa atividade do dia 13 que vai fechar a nota de bimestre de vocês, então vocês não podem esquecer da atividade avaliativa. Se fechar o sistema, depois vocês não conseguem entrar, e aí vocês ficam sem a nota do primeiro bimestre, hein? Da P1 do primeiro bimestre, hein? Tem que tomar cuidado. Esperar mais um pouquinho. Quem tiver pergunta, por favor, pergunte. Não fiquem com dúvidas. Vamos lá. Gente, nosso tema é o módulo 5, tá? Se vocês estiverem com a apostila, é bom para vocês darem uma olhadinha. Então, a gente vai estudar o tema 5.1 e o tema 5.2, hein? Já se organizem aí. Deixa eu ver que horas são, só mais 2 minutinhos. O resultado da atividade avaliativa que vocês fizeram, quem já fez, vai estar sendo colocado o resultado para vocês das questões, as alternativas das questões, tá? Lá na agenda Edu, depois do dia 13, tá? E no dia 13, depois do dia 13, vocês vão ver as respostas lá. E aí, no dia 15, já tem o fechamento da nota de vocês. Vocês vão poder acompanhar o fechamento da nota de vocês lá pelo Galileu, onde vocês já estão acostumados, tá? É lá que vocês vão ver a nota final de vocês. Então, vai ser somado, só para a gente lembrar, vai ser somado o PIC, vai ser somado também a prova que vocês fizeram lá, esqueci, a PGA, e mais a nota dessa atividade avaliativa que está lá no Moodle, tá? Então, é com essas 3 notas que a gente vai fechar o primeiro bimestre de vocês, tá? Mais um minutinho, que aí eu vou compartilhar a tela com vocês sobre o módulo 5. Gente, já sabe, tá? Se tiver pergunta, não deixe de perguntar, tá? Principalmente a Letícia, que tem um monte de pergunta, não deixa de perguntar. Não fiquem com dúvidas, porque às vezes pela Agenda Edu a gente acaba não vendo alguma coisa, ou pelo Moodle a gente também acaba não vendo, porque é muita coisa. Então, por aqui fica mais fácil, tá? Vamos lá. É um tema rápido esse de hoje, assim que eu terminar de explicar, vocês podem sair, tá? Para se preparar para outra, né? Porque acho que hoje vocês têm aula, eu acho que provavelmente até às 11, até o meio-dia, tá? Vamos lá. Pronto, já deu, já são 8h05, tá? Então, nós vamos entrar lá no módulo, vou pegar a página, compartilhar a página para vocês, que é aqui. Vamos lá.
tema importante também. A gente percebe que esses temas são temas que, do 9º ano, é uma dó, mas são temas extremamente importantes para vocês, são temas, assim, que são os temas principais para vocês estarem usando nas provas aí de vocês, tá? Espero que todos estejam vendo, então já sabe, tá? Dúvidas, é só chamar aí, gritar aí, para eu poder ajudar vocês, tá? Qualquer dúvida. Então, nós vamos ver hoje, gente, esse tema aqui que a gente fala que o 9º ano, ele é marcado por 2 matérias, tá? Que, na verdade, é essa matéria aqui, que é a equação de 2º grau e Pitágoras, que são as duas, assim, os 2 tops do 9º ano são essas 2 matérias, tá? Então, vocês vão perceber que quando vocês começaram lá a estudar os produtos notáveis, quando vocês estudaram os produtos notáveis, você estuda os produtos notáveis para chegar aqui, ó, na equação de 2º grau. Aqui no Brasil, a gente encontra ela muito assim, ó, por Bhaskara. Toda vez que você vê Bhaskara, você fala, puxa, a equação de 2º grau. Na verdade, a equação de 2º grau não é a equação de Bhaskara. A equação de 2º grau, na verdade, o nome dela de verdade seria a equação quadrática. Quadrática. Esse é o nome dela. Então, vamos supor que, de repente, você vai fazer um curso fora do Brasil, a gente não sabe, né? Então, você nunca vai achar ela com esse nome aqui, ó, Bhaskara. Você só vai encontrar ela com esse nome, quadrática. Equação de 2º grau ou equação quadrática. Então, ela é muito usada em engenharia, ela é muito usada na física, na biologia, tá? Na genética. Então, todas essas áreas que eu estou falando para vocês são áreas que usam a equação do 2º grau, assim, praticamente 100%. Tá? Então, a equação do 2º grau, o que ela faz? Ela resolve problemas. A função dela é isso, é resolver problemas, tá? Então, toda vez que tiver algum problema, eu consigo utilizar a equação do 2º grau para resolver, tá? E aí, a gente tem que ter uma diferença entre as equações, porque assim, quando você faz a multiplicação do polinômio, lá, vamos supor, você tem aqui x mais 2 ao quadrado. Então, aqui eu tenho o tal dos produtos notáveis lá. Então, quando você faz o desenvolvimento dos produtos notáveis, que você chega lá em x ao quadrado, mais 2 vezes o x, né, ou melhor, aqui eu vou pôr direto, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado. Então, na verdade, tudo isso aqui, ó, que você vai chegar em 2x ao quadrado, mais 4x, né? Mais 4, olha lá, nos produtos notáveis, você percebe que isso aqui é uma multiplicação de polinômios. É uma multiplicação de polinômios. Por quê? Porque você tem tanto a parte literal, que são as letras, e você tem os números. Então, se você tem letras e você tem números, é uma multiplicação de polinômios. O que diferencia essa multiplicação de polinômios é esse grau aqui, ó. Esse grau aqui. É esse grau aqui, ó, que muda toda a história. Então, quando eu tenho o grau 2, significa que eu posso usar quem? A equação de 2º grau. Na verdade, aqui eu só tenho uma expressão matemática, ou seja, uma expressão de polinômios. Eu só tenho uma equação a partir do momento que eu coloco isso aqui igual a 0, ó. Se eu coloquei igual a 0, agora sim eu tenho uma equação. Então, eu tenho que entender que a equação do 2º grau, ela nada mais é do que uma multiplicação de quem? De polinômios. De polinômios. Eu começo a ter essa equação se eu tiver quem? Polinômios. Se eu não tiver polinômios, eu não tenho uma equação do 2º grau. Tá? Então, eu posso ter equação do 2º grau, grau 2, grau 3, grau 4. Esse grau aqui, ó, tudo depende de quem? Dos polinômios que você está usando, tá? Então, vamos lá. Além disso, eu tenho que ter diferenciar uma coisa da outra. Quer ver? Vamos apagar aqui, que tem muita coisa. Gente, quem tiver perguntas aí, por favor, não deixa passar não, tá? Deixa eu tentar apagar isso aqui rapidinho. Ai, complicado explicar aqui assim. Eu consegui apagar esse troço. Então, vamos lá, ó. Vou pegar aqui, apagar só mais ou menos aqui, pra gente poder... Senão a gente fica até amanhã apagando isso aqui. Ó lá, quer ver? Vou pegar aqui, mudar até a cor da caneta para facilitar a nossa vida aqui, ó. Aqui.
Então, olha só o que acontece. Aqui a gente tem uma equação de primeiro grau. Olha lá. Isso aqui é uma equação de primeiro grau, tá? Então, ela é uma equação, por quê? Por causa desse sinal de igualdade aqui. Se eu não tiver esse sinal de igualdade, é só uma expressão, tá? Ou seja, é uma sominha de polinômios, só uma expressãozinha. A partir do momento que eu tenho o sinal de igualdade, então agora eu tenho uma equação, tá? É o sinal de igualdade que vai caracterizar uma equação. Então, agora eu tenho uma equação. Você percebe que aqui ela é uma equação de primeiro grau, porque o expoente do x, ou seja, da parte literal, é 1. Olha lá, agora eu tenho uma equação de primeiro grau. Se eu for analisar uma equação de primeiro grau, se eu for montar um gráfico da equação, eu vou perceber que a equação do primeiro grau, ela é sempre assim, ó, ela é uma equação constante, assim, ela é uma reta constante, ó, ela é uma reta sempre constante. Toda vez que eu for analisar uma equação do primeiro grau. Agora, se eu tiver a mesma equação, só que agora do segundo grau, ó, isso aqui é uma equação de segundo grau. Você fala, nossa, professora, mas não está faltando coisa? Não, não está. Está até faltando coisa aqui, mas o que caracteriza ela é esse 2 aqui. Se eu tiver o x e elevado a 2, então eu tenho uma equação de segundo grau. Então, se eu tiver isso aqui, ó, e eu tiver esse grau 2, olha lá, eu percebo que o gráfico ele já vai mudar. E esse gráfico aqui, ele vai começar a ter ondas assim, ó, parábolas, isso aqui se chama parábolas. Essas ondas aqui, ó, que caracteriza quem? Esse movimento de grau aqui, essa aceleração. Quer ver? A gente pode colocar isso aqui muito na física. Ó, a gente pode colocar isso em física que a gente consegue entender. Vamos supor, nesse exemplo aqui, que é o exemplo que a gente precisa, que é do segundo grau, se eu tiver um carro, vamos supor, esse carro ele está desligado, então a velocidade desse carro ele é 0. A velocidade inicial dele é 0. A partir do momento que você liga esse carro, ou seja, essa velocidade, ela vai mudar, ela vai começar a aumentar. 1, 2, 3, 20, 40, 50. Aí de 50 você volta para 40, aí de repente você está parando esse carro, aí volta para 20, aí de repente volta para 0. Então, quando você analisa a velocidade de um carro, ó, você percebe que a velocidade do carro ela não é constante. Se essa velocidade desse carro ela não é constante, então eu faço uso de quem? Da equação do segundo grau. Então, se eu for montar um gráfico disso, da velocidade de um carro, eu sei que eu sempre vou ter essas curvas aqui, ó, essas curvas. E são essas curvas que caracterizam quem? A equação do segundo grau. Tá? Além disso, quando eu mexo com área também, tá? Pode ver, toda vez que vocês fazem exercício com área, falar, calcule o valor da área do quadrado. Vamos supor, aqui eu tenho um quadrado, aqui eu tenho x, aqui eu tenho outro x, sei lá, qualquer letra, qualquer valor. Eu quero achar essa área aqui desse quadrado. Então, a área é igual a x vezes x. Então, a área vai ser igual a x ao quadrado. Então, aí você resolve, podia ser números aqui, tá? Aí, a hora que você termina o exercício, vamos supor que esse x aqui seja 4 e aqui 4, tá? Então, a área do quadrado, 4 vezes 4, área do quadrado, 16. Aí, o que acontece? Você precisa pôr a unidade de medida. Essa unidade de medida, ela pode ser centímetros ou metros. Vamos supor, a nossa aqui vai ser metros. Então, metros, quem? Ao quadrado. Então, esse quadrado aqui, ó, novamente ele está ligado quem? A equação do segundo grau. Então, eu não posso esquecer que toda vez que eu tiver letras, e essas letras elas tiverem sempre elevado a 2, significa que eu estou falando de quem? De equação do segundo grau. Sempre de equação do segundo grau. Ela pode ser uma equação certinha, né? Ou não. Quer ver? Eu tenho outros exemplos aqui para facilitar a nossa vida aí. Alguma dúvida até aí? Até o que eu falei? Fala, Amanda. Ora, então, tipo, o expoente determina o grau da equação? Sim, senhora. Que nem aqui, ó. Ó, nesse caso aqui, gente, eu tenho um monte de dificuldade de mexer com o computador. Nossa, ó lá. Então, eu tenho aqui, olha só aqui. Eu tenho uma multiplicação de polinômios, tá? Eu sei que dessa multiplicação de polinômios tem um sinal de igualdade aqui, ó. Então, se tem esse sinal de igualdade, então eu tenho uma equação de segundo grau.
a equação do segundo grau. Aí você fala, professor, e se não tivesse essa igualdade aqui? Eu só teria um polinômio, tá? O desenvolvimento de um polinômio, ou seja, uma expressão só, tá? Eu só consigo resolver uma equação do segundo grau se eu tiver essa igualdade aqui. Se eu não tiver essa igualdade, eu não consigo resolver. É impossível resolver, tá? Então, toda vez que eu não tiver, então assim, resolva a equação do segundo grau e não tem igualdade, eu preciso ver o que está faltando ali, porque eu preciso ter essa igualdade. Nem sempre essa igualdade aqui vai ser igual a zero. Esse número que eu tenho aqui, ele pode ser totalmente diferente de zero, ele pode ser qualquer número, tá? Nesse caso aqui, nesse caso que a gente tem aqui, ela é uma equação completa, tá? Que foram que vocês aprenderam ano passado, lá na multiplicação de polinômios, lá quando vocês começaram a lidar com polinômios. Ela está completinha. Por quê? Porque eu tenho aqui, ó, o x, que está elevado a 2, depois eu tenho o outro x, que está elevado a 1, ó, que é esse aqui, ó, e por último, eu tenho um número sozinho. Esse número sozinho aqui é como se fosse aquele tal daquele x elevado a 0, olha lá, tá? Então, ela é uma equação completinha, ó. Eu tenho x ao quadrado, x elevado a 1 e o 0. Aí você fala, professor, eu não estou entendendo muito bem esse 0. Lembra que todo número que é elevado a 0, ele é igual a 1, tá? Então, nesse caso, a gente tem o x ao quadrado, que é esse mesmo aqui, aí depois aqui no x elevado a 1, a gente tem o 5x elevado a 1, mais o 6x elevado a 0. Então, esse x elevado a 0 é quem? É o 1. Então, aqui, nesse caso aqui, que eu estou falando que está completinha, olha o que acontece. Eu tenho x ao quadrado, mais 5x elevado a 1, e aqui mais 6 vezes x elevado a 0, ó, quem é? É o 1, né? Por isso que aqui eu tenho só o 6 sozinho. Então, nesse exemplo aqui, ó, ela é uma equação completa, tá? Por quê? Porque ela tem x ao quadrado, x elevado a 1, e ela tem um número sozinho, tá? Então, para eu caracterizar a equação do segundo grau, eu sempre caracterizo a equação por 3 elementos. Pelo elemento A, pelo elemento B e pelo elemento C. Aí, professora, como assim esses elementos? Assim, quer ver? Deixa eu apagar aqui. Deixa eu apagar aqui para ficar mais fácil. Ó, vou limpar aqui, né? Ai, que ruim. Que saudade de um apagador e de um giz. Ó, então vamos lá. Olha só. Então, a equação do segundo grau completa, ela sempre vai ser assim. Quer ver? Cadê? Bom, então, vamos lá. Eu tenho o a, x ao quadrado, mais o sinal, ele pode mudar, tá? Eu vou colocar tudo mais aqui só para a gente poder entender. O sinal, ele pode ser mais ou menos. Mais x, bx, mais o c. Tá vendo? Então, isso aqui, ó, é o exemplo de uma equação do segundo grau completa. Aqui ela está completa. Bom, por quê? Porque ela tem o x ao quadrado, o bx e o c sozinho. O que acontece? Para eu ter uma equação do segundo grau, eu sempre vou precisar de quem? Desse primeiro termo aqui, ó. Tá? Se eu não tiver esse ax ao quadrado, então ela não é uma equação de segundo grau. Tá? Eu só tenho equação do segundo grau se eu tiver isso aqui, ó. E esse valor desse A aqui vai ter que ser diferente de zero. Ele nunca vai poder ser zero. Por quê? Porque o zero vai anular tudo isso aqui. Ele pode ser número negativo, pode ser número positivo, pode ser fracionário, pode ser qualquer número aqui. Mas esse número tem que ser diferente de zero. Ele não pode ser zero. Porque se por acaso esse A aqui for zero, ó, ele mata o x ao quadrado. Ou seja, por quê? Porque zero multiplicado por x ao quadrado vai dar o quê? Vai dar zero. Isso aqui não vai existir, isso não existe, tá? Então, lembrando, eu tenho uma equação completa quando eu tenho x ao quadrado, bx e x, tá? Só que lembrando, professora, mas e se eu não tiver o bx? Sem problema nenhum. E se eu não tiver o c? Sem problema nenhum. O único elemento que você tem que ter é o x ao quadrado. Esse aqui, ó, ele é o principal. Se eu não tiver esse x ao quadrado, eu não tenho uma equação do segundo grau. É ele que vai comandar a equação do segundo grau.
tá? Igual, essa aqui, ela tá bem bonitinha. Tá bem bonitinha. Então, eu sei que nesse caso aqui do exercício A, do exemplo A, todos esses exemplos são os exemplos da apostila de vocês. Tirei tudo de lá, tá? Então, aqui no A, vamos supor, eu vou analisar essa aqui, essa equação do segundo grau aqui. Então, eu quero saber nessa equação quem é o valor de A. O A tá aqui, ó. O A sempre vai ser um número que estiver acompanhando o x ao quadrado. Então, o valor de A sempre vai acompanhar o x ao quadrado. O valor do B sempre vai ser o número que estiver acompanhando o x. E o valor do C, sempre o número sozinho, tá? A professora precisa vir nessa ordem, A, B e C? Não, ele pode vir misturado, você que tem que depois colocar ele em ordem. E nem aqui, se aqui eu tenho x ao quadrado, não tenho nada aqui na frente dele, ó. Tenho nada onde está a setinha aqui, então significa que ele é 1, ó. Aí eu quero saber o valor do B, ó. O valor do B é quem está acompanhando o x elevado a 1. Olha lá, x elevado a 1. Aí você olha lá quem é. É o 5. Ó, é o 5. 5. E o valor do C? Ó, o valor do C é o número sozinho. Quem é o número sozinho? O 6. Ó, tá vendo? Então, eu separei esses 3 elementos. A professora, e se tivesse menos aqui? Teria que colocar menos no número, tá? Então, voltando. É uma equação completa, aonde eu tenho o número principal, o elemento principal, que é o x ao quadrado. Esse aqui é o elemento principal. Se eu tenho isso aqui, então eu tenho uma equação de segundo grau. Lembrando que esse fator, ele é o principal e ele precisa ser diferente de zero. Diferente de zero. Pode ser número negativo, número positivo, número decimal, fracionário, o que for, mas ele tem que ser diferente de zero. Tá? No nosso caso, o valor do A, 1, ó, não tenho nada na frente do x, é 1. Valor do B, 5, porque ele está na frente do x elevado a 1, ó, e o valor do C, 6, tá? Então, equação completa, tudo bonitinho. Olha a de baixo já mudou. Aí você fala, nossa, professor, mas não tem que ser sempre o x? Não, essas letras aqui, elas são indiferentes, elas podem ser qualquer letra. Tá? Elas não precisam ser só o x. Nesse caso, já vem um t aqui, tá? Então, se eu for analisar essa equação aqui, eu tenho o valor do A, 5, tá vendo? Ó, aí eu vou para o B. Eu vejo se eu tenho algum t elevado a 1. Não tenho, tá vendo que eu não tenho t elevado a 1? Então, significa que o elemento B eu não tenho, o elemento B ele é 0. Aí eu vou para o elemento C, que é um número sozinho. Olha um número sozinho, quem é aqui? Menos 20. Menos 20. Então, nesse caso, eu tenho o valor do A e eu tenho o valor do C. Então, nesse caso aqui, eu tenho uma equação incompleta. Incompleta. Ó. A de cima, completa, porque eu tenho A, eu tenho B e eu tenho C. A de baixo, não. Eu só tenho A, não tenho B e tenho C, então ela é incompleta. Aí você fala, nossa, professora, mas dá para resolver uma equação incompleta? Dá. Igualzinho, tá? Tendo esse primeiro aqui, eu posso fazer o que eu quiser com a equação, desde que eu tenha esse primeiro, que é a letra que está ao quadrado. Olha lá. Alguma dúvida até aí, gente? Alguma pergunta até aí? Tem alguém me perguntando alguma coisa aqui? Expoente, tá, que foi o que a Amanda tinha perguntado. Alguma dúvida, Leca, alguma dúvida aí? Vamos passar adiante. Se tiver dúvida, meu... Oi. Oi, gente. Alguma dúvida? Leca, tá tudo bem por aí? Professora, Oi, Tudo amor. ótimo, professora. o que Ai, que é graças a esse do Deus. lado do C Hã? aqui, ó? Esse do lado do C aqui. Aqui, ó. Peraí. Risca aí para ver. Risca aí. Aqui. Esse aqui? Aqui. O que que tá É. escrito aqui? Só. Isso. Sozinho. Aqui. Sozinho. Eu vou voltar, Tá. peraí. É que é muito ruim de escrever aqui, gente. Eu tô com uma canetinha, mas nem com a caneta eu tô conseguindo, sabe? Peraí, deixa eu arrumar aqui, ó. Vou pôr bonitinho aqui. É que assim, a gente tenta escrever certinho, mas a coisa não vai aqui, tá? Mas tem que fazer igual ela, gente. Se não entender, pergunta que eu vou tentar fazer o máximo que eu puder aqui, tá? Então, vai ser assim. Tentar escrever direito. O elemento A,
vai ser sempre um número, essa é a regrinha, tá? Vai ser sempre um número que tiver com x ao quadrado. Olha lá, tá? Então, o valor do A sempre vai ser esse número aqui. Aí eu vou para o B. B. O valor do B sempre vai ser um número que tiver com x elevado a 1. Ó, e o valor do C sempre vai ser um número sozinho. Sozinho. Olha lá, tá? Então, essa regrinha aqui é a regrinha fundamental para a equação do segundo grau. Ah, professora, e se de repente tiver aqui um x elevado à terceira? Aí já não é do segundo grau, né? Aí vai ser uma equação cúbica que vocês vão aprender só lá no ensino médio, tá? Então, essa regrinha que está aqui, ó, ela é a regrinha fundamental sobre a equação do segundo grau. Lembrando que o principal elemento sempre vai ser quem? O A. Ah, professora, se não tiver o A, se não tiver o A, você não tem uma equação do segundo grau. Então, esse valor do A, esse número aqui, pode ser qualquer número, só não pode ser igual a zero, tá? Então, ele tem que ser sempre diferente de zero, sempre diferente de zero. Ele pode ser número negativo, pode ser número decimal, pode ser número fracionário, mas ele não pode ser zero, tá? Então, no primeiro exemplo aqui em cima, a gente tem a equação que é completinha, ó, e tá bonitinha, redondinha para você, ó lá, A, B e C. No segundo exemplo aqui embaixo, a gente já também tem uma equação do segundo grau, só que agora ela está incompleta, porque ela não tem o B, ela tem o A, ó, ela tem o C, mas ela não tem o B. Continua sendo uma equação do segundo grau. Por quê? Porque eu tenho o elemento principal, que é o A. Aí eu tenho uma outra aqui, ó. Ó a outra agora aqui, ó. Eu tenho uma outra equação aqui, lembrando que todos esses exemplos estão na apostila de vocês. Agora a página eu não tenho aqui, mas é lá no tema 5.1 e 5.2, tá? Então aqui eu tenho outro, ó lá, uma outra equação. Ó. Então nesse caso aqui, o valor do A, ó lá, vai ser o 7. Ó. O valor do B vai ser o 14, porque se a gente olhar na regrinha, ó a regrinha lá, ó, o B sempre vai ser o número que tiver com x elevado a 1. Então, você olha lá, ó, o B vai ser igual a um número que está com x elevado a 1, é o 14. Então, o B, ele vai ser o 14, ó, tá? E o C? C você não tem, o C, ele é 0. Tá? Então, novamente aqui, ó, eu tenho uma equação do segundo grau, eu tenho uma equação do segundo grau, só que ela é uma equação incompleta, porque ela não tem o valor do C. Alguma dúvida até aí? Não, né, gente? Alguma dúvida? Gui, alguma dúvida? Vamos passar adiante, então. Olha lá. Venho para cá. Olha só essa aqui, ó. Que bonitinha, tá? Aí você fala, professora, ela é ou não é uma equação? É uma equação. Por que que ela é uma equação? Porque ela tem o sinal de igualdade. Então, antes de qualquer coisa, você veja se ela é uma equação ou se ela não é uma equação. No nosso caso, ó, equação. Por quê? Sinal de igualdade. Depois que você viu que ela é uma equação, agora você tem que analisar se essa equação ela é do segundo grau ou não. Aí você fala, nossa, professor, mas do jeito que está aqui, eu consigo saber? Às vezes, do jeito que está aqui, às vezes pode mudar e ela se tornar uma equação de primeiro grau. Você não sabe o que vai acontecer. Então, antes de saber se ela é do segundo grau ou não, você precisa desenvolver isso aqui, ó. Não tem como eu falar que o A vale tanto, que o B vale tanto, que o C vale tanto. Não tem. Então, nesse primeiro elemento aqui, a gente já percebe, ó, quem aparece aqui, o tal dos produtos notáveis lá, tá? Então, se eu tenho os produtos notáveis, e não vou esquecer nunca, toda vez que falo em produtos notáveis, eu lembro da Juca, a musiquinha dela, tá? Então, aqui, ó, tá? Já uso a regrinha dos produtos notáveis. Aí a gente vai voltar novamente. Quem não sabe a musiquinha da Ju, faça pelo quadrado lá, ou faça pela distributiva. Preciso resolver. Não tem como eu resolver uma equação se eu não resolver os elementos antes, tá? Então, tem que resolver tudo que está aqui. Então, se eu tenho x mais 3 ao quadrado, resolvo o produto. Então, o primeiro ao quadrado,
mais 2 vezes o primeiro e o segundo, ou seja, eu vou ter 6x, né? Porque vai ser 2 vezes 3 vezes o x, 6x, mais o segundo, né, ao quadrado, que é 9. Olha lá, montei, que é igual. Só fiz o desenvolvimento disso aqui através dos produtos notáveis. Agora eu venho para cá, ó, não é um produto notável, então esse 5 eu vou multiplicar por x, eu vou ter 5x, e esse 5 eu vou multiplicar por menos 4. Então, eu vou ter menos 20. Olha lá, só fiz o desenvolvimento dela. Então, aí agora dá para saber? Ainda não. Para eu saber quem é o Z, quem é o A, quem é o B, quem é o C, a equação ela precisa sempre estar igualada a zero. A zero. Então, eu tenho que fazer toda essa transformação aqui, deixar ela bonitinha. De x ao quadrado, eu só tenho ele, então x ao quadrado. Agora eu pego todo mundo que tem só x. Ó, o 6 tem só o x e o 5 tem só o x elevado a 1. Então, eles são fatores iguais. Então, eu tenho 6x. Se aqui eu tenho mais 5x, então eu vou mudar ele de fator, ele vem como menos 5x. Olha lá. Depois eu tenho mais 9. Não mudou o sinal dele, porque ele não mudou de fator, e aí eu tenho um menos 20, vou mudar ele de fator, então ele vai como mais 20, ó. Aí sim eu tenho igual a zero, ó lá. Deixei todo mundo no mesmo fator, ó. Vou juntar os termos que são semelhantes, lembrando, quem quiser fazer isso direto, faça. X ao quadrado, mais devo 5 e pago 6, vai sobrar só um x. Ah, professora, eu quero pôr o 1 aqui na frente. Coloca, tá? Mais 20 mais 9, 29. Igual a zero. Olha lá. Então, agora, realmente, eu tenho uma equação do segundo grau completa. Então, agora eu tenho que saber quem é o A, quem é o B e quem é o C. Então, o valor do A vale 1. O valor do B vale 1 também. E o valor do C vale 29. Ó. Tá? Então, o que que foi feito? Tem uma sentença matemática, ó. O que que eu faço? Resolvo os produtos notáveis. Resolvi os produtos notáveis da maneira que você achar melhor para você. A resolução dos produtos notáveis está aqui, ó. Tá? Aí, igual. 5 vezes o x, 5x. 5 vezes o menos 4, menos 20. Tá aqui, ó. Então, toda vez que eu tiver uma equação que não está igual a zero, eu preciso deixar ela nesses moldes aqui, ó. Eu preciso deixar ela assim, ó, igual tá aqui, ó. Tá vendo? Ó, x ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Ela precisa estar assim. Então, o que que a gente faz? Tem que juntar todo mundo que é igual aí. X ao quadrado eu só tenho ele. Aí depois, a gente juntou esse 6x com esse 5x, ele era positivo. Ele passou para o primeiro fator como negativo, então devo 5 e pago 6, recebo 1 de troco, olha ele aqui. Depois eu tenho o mais 9, tá. Depois eu tenho aqui mais 9, não mudou de lugar, aí eu tenho menos 20. Ó, o menos 20 está depois do sinal de igualdade, mudei ele de fator, ele veio como mais 20. Então, 29, 20 mais 9, o 29. Olha lá, agora eu tenho nos moldes direitinho, ó. Eu tenho o A, ó. Eu tenho o B e eu tenho o C. Tá? Então, agora eu tenho o valor do A, o valor do B e o valor do C. Então, significa que isso aqui, ela é uma equação do segundo grau completa, tá? Então, lembrando, eu tenho as equações que são completas e eu tenho as equações que são incompletas, tá? Eu tenho que saber diferenciar quem é quem. Então, quando ela é completa, eu tenho o valor do A, eu tenho o valor do B e eu tenho o valor do C. Quando ela for incompleta, eu vou ter o valor do A, porque o A ele é o fundamental, e vou ter o valor do B, ou eu vou ter o valor do A e vou ter o valor do C.
tá? Mas lembrando que o A é o que caracteriza, então o A ele precisa ter em toda equação do segundo grau, por causa de quem? Por causa do x ao quadrado ou do t ao quadrado. Alguma pergunta até aí, gente? Alguma dúvida até aí? Amanda, as meninas que perguntam. Então, vamos passar para a resolução. Vamos passar para a resolução. Se tiver, vocês podem falar, né? Que vocês estão com áudio. Olha lá. Chegamos aqui. Ó. Tá? Agora nós vamos para a resolução dela. Então, moçada, essa primeira parte que a gente falou aqui, ó, dela ser completa, de eu saber quem é o A, quem é o B, quem é o C, depois de eu saber, igual aqui, ó, que ela tem A, o B e não tem o C, de eu saber quem são os elementos, aí depois aqui, ó, de eu saber quem são os elementos, essa partezinha toda aqui, que eu identifiquei quem é o A, quem é o B, quem é o C, toda essa parte está lá no módulo, no 5.1 de vocês, tá? Então, vocês vão perceber que nas primeiras partes lá, que é no Demonstre Seus Conhecimentos, da página 6 a 7, que é o que vocês têm que fazer, só está falando sobre isso, para você identificar quem é completa, quem ela é incompleta, só isso para fazer lá. Aí depois, a gente vai para a parte da resolução dessas raízes, que aí já vai para 5.2, ó, 5.2, a gente entra aqui, ó, tá? Que é lá no 5.2, que vocês vão fazer os exercícios lá do demonstre seus conhecimentos, página, acho que de 13 a 15, alguma coisa assim, que eu não estou lembrada agora, tá? Então, 5.2, ó, tudo equação incompleta. Se eu olhar aqui, ó lá, incompleta, olha o outro, incompleta, olha o outro, incompleta. Então, primeiro momento, você tem que saber quem é quem, tá? Outra coisa, raízes. Quando eu falar raízes, ou quando você vê, tá faltando um sinalzinho aqui, quando você vê essa palavra raízes, significa solução. Significa solução do exercício. Então, raízes da equação, significa solução da equação, resposta da equação, tá? Todas elas aqui, nesses exemplos, elas são incompletas. Incompletas. Então, você percebe que nesse exemplo aqui, eu tenho o valor do A, ó, nesse aqui, eu tenho o valor do A e eu tenho o valor do B. Não tem o valor do C. Você fala, nossa, professora, mas esse zero aqui não tem nada a ver com o valor do C. Tá, gente? Esse aqui eu coloco igual a zero para caracterizar a equação. A equação ela precisa ser caracterizada. Se eu não tiver isso aqui, vamos supor que eu tenho assim, ó. Então, não é uma equação, tá? Não é uma equação. Eu não posso analisar isso aqui como se isso fosse uma equação. Se eu não tiver isso aqui é só como se fosse uma expressão matemática, ou seja, uma expressão polinomial que fala, tá? Onde eu tenho letras e tenho números, não é uma equação, então vocês têm que saber diferenciar. Vamos supor que você vai fazer uma prova, e que a minha preocupação é a prova, que tem uma galera dos ETECs aí no final do ano e não mudaram a data, vai continuar tendo a prova do ETEC no final do ano. Então, vamos supor, se tiver um exercício lá que fale que você tem que caracterizar a equação e tiver assim, ó, x ao quadrado mais 2x. Depois, se eu tiver x ao quadrado mais 2x igual a zero, ó, e você tiver que dizer quem é a equação do segundo grau, só essa aqui, ó. Essa daqui de cima, ela não é. Ela não é. Tá? Você não pode dizer que isso aqui é uma equação do segundo grau. Tá? Por quê? Porque ela não tem o igual a zero. Tá? Eu só tenho equação do segundo grau se eu tiver uma equação. Ó, quem caracteriza a equação, ó quem é aqui, ó, esse sinal de igualdade aqui. Isso aqui de cima é só uma expressão polinomial. Tá? É uma expressão só. Tá? Diferente desse caso aqui. Tá? Então, tem que ficar ligado nessa diferença entre um e outro. Nos nossos exemplos que estão aí aqui nesse negocinho que eu não sei falar, nessa telinha aqui, todos são equações, porque todos estão igual a zero, ó, igual a zero. Ah, professora, mas aqui tem o igual a x, não importa, mas tem o sinal de igualdade. Tá? Aqui a gente tem igual a zero. Então, quem caracteriza a equação é o sinal de igualdade, precisa ter o sinal de igualdade. Não pode esquecer jamais disso aí, porque eu já vi aluno errando questão no vestibular por causa dessa história desse sinal de igualdade, tá? Então, vamos lá. Então, vamos continuar aqui. Então, igualdade, 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 equação.
Aí, aqui nesse nosso primeiro exemplo, eu tenho o valor do A e tenho o valor do B. Aqui eu tenho o valor do A, eu tenho o valor do B, mas eu tenho um X aqui. Então, eu preciso colocar essa aqui em ordem. E essa aqui já está bonitinha, aonde eu tenho o valor do A e eu tenho o valor do C. Ó, tenho A e tenho C, tá? Todas incompletas. Essa aqui, para eu conseguir fazer alguma coisa com ela, eu preciso resolver esse X. Mas vamos por etapa. Vamos começar por essa aqui, ó. Preciso resolver isso aqui, tá? Não estou usando fórmula nenhuma. Se eu não estou usando fórmula nenhuma, eu tenho que resolver isso aqui através da fatoração, tá? Então, todos esses exemplos aqui, eu vou resolver através da fatoração. Eu vou fatorar esses elementos. Então, eu olho nesse primeiro exemplo. Nesse primeiro exemplo, eu tenho x e x. Então, esse aqui, ele é o principal fator, é o x, ó. É o x. Então, eu coloco ele em evidência. Por quê? Porque ele aparece aqui, ó. Coloquei ele em evidência, ele é o mais importante. Abro um parênteses. Então, eu sei que x ao quadrado, ele veio de uma multiplicação de x vezes x. Eu já tenho um x aqui, ó. Então, sobra quem? Mais um aqui, ó. Para eu pôr dentro do parênteses. X vezes x, ó. X ao quadrado. Mais. Agora, eu preciso de 2x. Eu já tenho x, então eu preciso pôr quem aqui? O 2. E fecha. Olha lá, x vezes x, x ao quadrado. X vezes 2, 2x, igual a 0. Alguma dúvida até aí? Não. Então, coloque em evidência, ó, o fator principal. Ó, o elemento principal aqui, ele é o x, ó. Abro um parênteses da evidência, né? Então, x vezes o x, eu tenho x ao quadrado. Depois, x vezes 2, 2x, igual a 0. Agora, eu preciso achar as raízes que, na verdade, é a solução. O que você faz? O primeiro resultado eu já tenho, ó. Eu vou separar essa equação em 2 pedacinhos. Vou separar assim, ó, em 2 pedaços. Esse x, ele vai ser igual a 0. X igual a 0, ó. Esse é o meu primeiro resultado. E o segundo resultado, ele vai estar aqui, ó. X mais 2 igual a 0. Ó a equação do primeiro grau aí. Então, mantenho x, que vai ser igual. Se eu tenho mais 2, ela vai como? Menos 2. Achei a solução. Então, solução, que na verdade são as raízes, são os números menos 2 e 0. Olha lá. Aí você fala, ah, professor, eu queria saber se esse exercício está certo. Você pega o menos 2, substitui aqui no x ao quadrado, ó. Mais 2 vezes menos 2, você vai ver que a hora que você resolver esse pedacinho, tem que dar 0. E a mesma coisa vai ser quando você colocar 0. Se você colocar 0 aqui no x, ó, e resolver, também tem que dar 0. Então, na verdade, raízes da equação são os dois números que, se eu substituir o valor do x, vai dar igualzinho o valor da igualdade aqui, ó. É isso, tá? Então, voltando. Põe o x em evidência, porque ele é o que ele aparece nos dois. X em evidência. Olha lá. Então, abro um parênteses, porque eu vou fazer uma operação inversa, na verdade, né? Então, x vezes x, ó, dá o x ao quadrado. Depois, x vezes 2, dá o 2x lá, ó, igual a 0. Então, o primeiro resultado, x igual a 0, x igual a 0, e o segundo resultado vem dessa equação do primeiro grau aqui, ó. X mais 2, ó, x mais 2 igual a 0. Ó, x mais 2 igual a 0. Equação do primeiro grau simples, mantenho x. Se eu tenho mais 2, vai como menos 2. Não tenho mais nada para fazer, então solução, que são as raízes, menos 2 e 0. Alguma dúvida aí? Letícia, alguma dúvida, Lê? Não, Sara, tá bem. Não, Leca? Tudo certo? Então Não, vamos seguir. tudo. Então vamos para cá, ó. Olha lá. Essa aqui não dá para fazer nada até o momento. Eu preciso arrumar isso aqui. Arrumar como? Colocar ela igual a 0. Então, primeira coisa, vamos arrumar ela. 3x ao quadrado, ó, mais 6x, opa, mais 6x, opa, igual, ó,
esse x, ele tá aqui, ele não pode estar aqui. Aqui eu preciso ter o igual a zero, então ele vai ter que sair daqui, ele vai para lá, ó, como menos x igual a zero, ó. Então, eu tenho 3x ao quadrado mais, devo 1 e pago 6, vou receber 5x igual a zero. Pronto, agora ela tá bonitinha. Aonde eu tenho o valor do A, que é 3, e o valor do B, que é 5. Tá vendo? Eu não tenho C. Novamente, eu preciso colocar o número em evidência, ou seja, ou o número ou a letra. No nosso caso, o fator principal de evidência é o x. Então, x, ó, abro parênteses. Então, eu preciso de 3x ao quadrado. Então, aqui dentro, 3x, ó lá. X vezes 3x, 3x ao quadrado, mais. Preciso de 5x, já tenho x, então, 5 igual a zero. Olha lá. Então, primeiro resultado, x, ó, vou dividir aqui. Primeiro resultado, x igual a zero. X igual a zero, ó. Agora, o segundo resultado vai vir desse pedacinho aqui. 3x mais 5 igual a zero. Ó, a equação do primeiro grau, né? Tem uma equação do primeiro grau aí. Então, eu tenho 3x, que vai ser igual, se eu tenho mais, vai como menos 5. X vai ser igual a menos 5 sobre 3. Então, raízes da equação, menos 5 sobre 3 e 0. Ó, lembrando que se quiser tirar a prova real, é só pegar esses valores, vamos supor, você vai pegar lá no lugar do x, você vai substituir por menos 5 sobre 3 e vai fazer a continha. Você vai ver que você vai chegar em 0 igual a 0, então tá certo. Aí você fala, professor, eu vou testar com 0 aqui, ó. Vai lá no lugar do x e põe o 0. Lá no lugar do x. Então, 3 vezes 0, mais 5 vezes 0, você vai ver que vai dar 0, tá? Então, significa que a sua equação, ela tá resolvida certinho. Tá? Cheguei até aqui. Aí vamos para o outro. O outro exemplo aqui. Eu tenho x ao quadrado menos 100. Essa aqui já está montadinha. Tá tudo certinho para você. Então, eu tenho x ao quadrado, que vai ser igual. Se eu tenho menos 100, vai como mais 100. Ó lá. Tá vendo? Porque aqui não tem como eu colocar nada em evidência aqui. Diferente desses outros casos, tá vendo? Nesses outros casos aqui, nos anteriores, tinha o x que dava para pôr em evidência. Nesse aqui não tem como. Ó, não tem como. Porque eu só tenho um único x, que é o do elemento A, que é o x ao quadrado, tá? Então, nesse caso aqui, eu faço direto, tá? Então, x ao quadrado é igual a 100. Ó, ele é menos, ele vai como mais, ele tá aqui. Aí, esse 2 aqui, nós vamos para operação inversa. O inverso do x ao quadrado é o raiz, ó. Então, x vai ser igual a raiz quadrada do número 100, ó. Ó o 2 aqui, o que virou? Ele virou raiz. Nesse exemplo aqui, a gente tem que só tomar um cuidado com o resultado final. Nesses outros anteriores, vocês vão perceber que a gente já tem direto os dois valores, ó. Sempre na equação do segundo grau, sempre você vai ter dois valores, ó, dois valores. Então, eu tenho aqui o x1, ó, e o x2. Sempre dois valores. Porque se eu tenho ax ao quadrado, esse quadrado aqui, ó, significa que você tem duas raízes, duas soluções, x1 e x2, ou seja, resultado 1, resultado 2. Aqui é a mesma coisa, ó, resultado 1, resultado 2. Olha o que vai acontecer aqui, ó. Aqui eu tenho x igual, raiz quadrada de 100 é 10, olha lá. Só que tem um porém, eu tenho aqui, quer ver? Esse 2 aqui, ó, esse 2 aqui, eu tenho esse 2. Então, no resultado final, eu tenho que colocar mais e menos. Então, a solução desse exercício, eu tenho menos 10 e mais 10, ó. Não posso esquecer, porque a equação do segundo grau, ela sempre me dá duas raízes, sempre duas raízes reais, sempre duas raízes, tá? Sempre. Ou seja, essas raízes são as soluções, Como no nosso caso, deixa eu, voltou tudo aqui. Ah lá.
Então, são as soluções. Como no nosso caso, pode ver que você não tem número para fazer fatoração e você já tem direto a raiz, então lá no resultado final, sempre você vai ter dois números, um positivo e um negativo. Aí você fala, nossa, professora, mas e na hora de substituir lá, vai dar certo? Vai. Se você pegar ali e substituir, quer ver? Vamos fazer aqui, ó. A equação, ela é assim, x ao quadrado menos 100 igual a zero. Ó, se você substituir o x ao quadrado por menos 10, ó, menos 10 ao quadrado, ou menos 100, igual a zero. Então, menos 10 ao quadrado vai dar 100 positivo. 100 positivo com menos 100, ó, igual a zero. Menos 100 com menos 100, zero igual a zero. Ó lá, tá vendo? Agora, se você pegar esse mesmo x ao quadrado e substituir por mais 10, ó, vai dar a mesma coisa, quer ver? Ó, 10 ao quadrado, 100. 100 com menos 100, zero que é igual a zero, tá vendo? Por isso que aqui, eu sempre que tenho que colocar mais e menos. Toda vez que eu tiver o valor do A e o valor do C, eu caio sempre nesse processo, sempre nesse mesmo processo. É um processo que não envolve fatoração. Quando envolve fatoração, que é o caso dos dois anteriores, eu vou ter sempre dois resultados que são diferentes, ou seja, zero e alguma coisa, zero e alguma coisa. Olha lá, fatoração, ó, zero e alguma coisa, zero e alguma coisa. Agora, quando não houver fatoração, que é o caso desse exemplo aqui, ó, eu sempre vou ter um resultado positivo e um resultado negativo, sempre com o mesmo valor, ó, de raiz, tá? Então, lembrando que as raízes da equação são as soluções da equação, são as respostas da equação, tá? Então, vamos para o nosso outro exemplo. Já está acabando, já. Tem só mais esses dois. Então, olha lá. Esse aqui, novamente, é igual o anterior. Ó, igual o do 100 lá. Ó. Então, eu tenho, não dá para fatorar, porque eu não tenho o B. Eu só faço a fatoração se eu tivesse o B. Aqui eu tenho o valor de A e o valor do C. Então, eu faço direto. X ao quadrado vai ser igual a menos 4. Olha lá. X vai ser igual a raiz do número menos 4. Ó, chegou até aqui, tá? Chegou até aqui. Ah, professora, e agora? A raiz, ela é negativa. Dentro da raiz, ela é negativa. O que que eu faço? Não faz nada, você para. Não tem como a gente continuar resolvendo esse exercício. Por quê? Porque a partir do momento que eu tenho dentro da raiz um radicando que é negativo, significa que eu vou entrar em um outro conjunto dos números. Isso aqui, ó, esse menos aqui dentro da raiz, significa que eu vou ter que mexer com uma coisa que se chama números complexos. Números complexos. Esses números complexos na matemática significa que são os números imaginários. Imaginários. Ou seja, eu vou ter que trocar esse menos aqui por letras que são elevadas assim, ó. A que é elevada a menos 1, A que é elevada a menos 2, I que é elevada a 1, I que é elevada a menos 2. Você fala, professora, e agora? O que que a gente faz? Você não vai fazer. Você não vai fazer nada, porque os números complexos, você só vai encontrar com ele quando você chegar no terceiro colegial. Então, para a gente, quando a gente chega nesse estado aqui, aonde eu tenho dentro da raiz um radicando que é negativo, a minha solução nesse momento, ela é vazia. Eu não tenho solução para esse exercício, ela vai ser uma solução vazia. Tá? Aí você fala, nossa, professora, mas eu já resolvi exercício onde o número ele é negativo. Só que esse negativo estava aqui. Se fosse assim, x igual a menos raiz de 4, sem problema nenhum. Por quê? Porque esse menos aqui, ele não pertence à raiz, tá? Esse menos aqui, ele está indicando uma operação, ele está indicando uma operação negativa, diferente quando ele está dentro do radicando. Aqui ele está falando que o número, ele é negativo, que o radicando, ele é negativo. Então, são duas histórias diferentes. Então, nesse caso que está aqui, eu não consigo resolver. Então, olha só o que eu tenho que fazer. Vou fazer assim, ó. Toda vez que eu tiver dentro da raiz
um número que é negativo, mesmo que esse número ele tenha raiz exata, não posso resolver, porque esse número aqui, ó, ele não faz parte do conjunto dos números reais, ele faz parte do conjunto dos números complexos, tá? Um próprio nome já diz, é complexo de verdade, o negócio é punk para resolver, tá? Então, se ele é negativo, eu faço assim, ó, x é igual conjunto vazio, tá? Ele não tem resolução. Solução, conjunto vazio. Não tem como eu resolver, tá? E aí acabou, parou. Toda vez que tiver negativo, você para, porque não tem como resolver. Lembrando, mesmo que o número tenha raiz exata, tá? Você para aqui. Tá? Aí vamos lá para o próximo. Aqui, ó. 4x² igual a 200, tá vendo? Ah, professora, mas aqui eu tenho que pôr igual a zero? Você até pode pôr igual a zero aqui, ó. Assim, ó, 4x². Se eu tenho mais 200, vem como menos 200, igual a zero. Olha lá, tá vendo? Você pode até fazer isso aqui, ó. Mas aí você vai cair nesse exemplo aqui, ó. Igualzinho isso aqui, ó. Tá vendo? Onde você tem o A e o C. Então, na verdade, você não precisa pôr ele em ordem nesse caso. Porque ele já tá meio que resolvido para você, tá? Então, o 4, ele está multiplicando o x². Se ele está multiplicando, ele passa dividindo. X² vai ser igual a 200 dividido por 4. Olha lá. Certo? Então, eu tenho aqui x², que vai ser igual. Eu tenho 200 dividido por 4, eu vou ter o quê? 200 dividido por 4, eu tenho 5. 50. Olha lá. Certo? X vai ser igual a raiz quadrada de 50. Ó, certo? Ó o que acontece aqui. 50 não tem raiz exata. Se 50 não tem raiz exata, paro aqui, professora? Não. Você vai o quê? Vai simplificar isso aqui, tá? Então, você vai fatorar os 50. Vai fatorar os 50. A professora, eu não posso pôr assim, menos 50 e mais 50? Menos raiz de 50 e mais raiz de 50? Pode, mas como aqui você ainda consegue fatorar, você tem que continuar fatorando, tá? Então, 50 dividido por 2, 25. Aí, por 5, 25 por 5, 5, 5 e 1. Então, eu sei que x vai ser igual a 5 raiz de 2. Olha lá, já está fatorado aqui, né? Então, se a gente colocar aqui, ele vai ficar assim, raiz de 5², lembram? Vezes o 2, ó. 5² tem expoente 2, então 5² é 25, raiz quadrada de 25 é 5, então ele sai da raiz, olha aqui, ó. E sobra o raiz de 2, sobra o raiz de 2, ó. Agora cheguei no resultado final, é esse aqui. Aí vem a jogada. Professor, e se eu deixar assim, do jeito que tá aqui, tá certo? Não. Por que que não? Porque toda vez que eu tiver só o valor do A e o valor do C, eu tenho sempre a mesma solução, só que uma positiva e uma negativa. Então, a solução desse exercício seria, ó, menos 5 raiz de 2 e 5 raiz de 2. Olha lá. Sempre, toda vez envolve uma positiva e uma negativa. Uma positiva e uma negativa no resultado final. Olha lá. Olha ele aqui, ó. Vamos voltar aqui, rapidinho. Então, eu tenho... Deixa eu ver, que acho que alguém está me perguntando alguma coisa aqui. Se o número com expoente estiver em outro lugar, tem como resolver? Se o número com expoente estiver em outro lugar... Já entendeu, tá bom. Então, assim, ó, lembrando, aqui são os exemplos típicos que a gente tem, tá? Então, vamos voltar rapidinho que eu já vou liberar vocês. Incompleta, ó, x e x, a e b, envolve fatoração. Aqui, x e x e x, então sabe que aqui eu tenho a e b, envolve fatoração. Aqui eu tenho o valor do a e o valor do c, não fatora, não fatora. Toda vez que eu tiver a e c, não tem como fatorar. Olha lá, A e C não tem como fatorar. A e C não tem como fatorar. Só que eu tenho que lembrar que toda vez que eu tiver só A e C, eu sempre vou ter de resposta final mais e menos. Ó, o mesmo valor,
Raiz negativa, não tem como resolver, conjunto vazio. Ou seja, aqui a gente tem o 50, 50 envolve fatoração, então eu tenho dois valores. Como eu só tenho o valor do A e o valor do C, então mais e menos, não posso esquecer. Gente, alguma dúvida até aí? Não? Gente, então é isso, tá? Por hoje seria isso mesmo, a gente não tem mais nada para fazer, tá? Então, resolva os exercícios, as tarefas 16 e 17, é uma matéria importante, tá? E seria só isso por hoje, vocês estão liberados, tá bom? Beijo, beijo, fiquem com Deus, se cuidem aí, tá? E até mais, moçada. Beijos. Tchau, galerinha. Tchau.